Estão faltando agora 24 minutos para as 2h, 24 graus a temperatura aqui em Palmeira das Missões. E com muito prazer nós estamos apresentando o programa Primeiro Plano para Lojas Quero Quero. Fazer parte da sua vida é tudo pra gente. E hoje nós vamos conversar, neste momento vamos conversar com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, o doutor Marcelo Matias. Presidente, boa tarde. Boa tarde, Milton. É um prazer muito grande poder conversar contigo e com os ouvintes da nossa prezada radiodifusora de Palmeiras das Missões. Doutor Marcelo, a respeito desta situação inusitada que nós estamos vivendo, o mundo, o Brasil e o Rio Grande do Sul, sobre a pandemia. Nesta semana, uma entrevista que o presidente concedeu ao Jornal O Sul, uma das frases destacada pelo jornalista foi uma frase sua de que médicos não serão culpados pelas falhas na gestão da pandemia do coronavírus. Poderia explicar para a nossa região, para os ouvintes da Rádio Difusora, essa frase? Com muito prazer. O que aconteceu é que vários gestores começaram a atribuir a impossibilidade ou a sua própria inoperância na abertura dos leitos que tinham sido prometidos lá no início da pandemia, 4 meses atrás, a uma suposta falta de profissionais médicos. E isso é inaceitável, considerando que, após a nossa denúncia, inclusive, o Jornal O Sul foi importante nesse aspecto, alguns hospitais fizeram processos seletivos. E o que a gente viu é que tem uma abertura de leitos que está acontecendo, no meu entender, de maneira apropriada, necessária, mas infelizmente requereu a intervenção do Sindicato Médico, porque talvez isso não tivesse acontecido, e não por falta de recursos, mas por uma falta de uma gestão adequada no meio da crise, que era o que estava acontecendo, segundo a nossa visão. Pois aí o senhor também destaca de que foi empurrado o problema para um período de inverno, o período de inverno aqui no Rio Grande do Sul, que é um período que historicamente, aumentam as doenças respiratórias. Olha, é muito importante a gente conversar sobre isso, porque se a gente analisar o que aconteceu na Europa quando fizeram esses processos de afastamento, eles fizeram esses processos de afastamento e adentraram o período do verão. Período que em qualquer lugar do mundo tende a ser mais tranquilo, especialmente quando a gente pensa no aspecto daquelas doenças virais que costumam ser sazonais e que ocorrem de mais frequência no inverno. Ao oposto, o nosso estado, aconteceu a mesma coisa com Santa Catarina e fatalmente acontecerá na Argentina e no Uruguai, mas principalmente no nosso estado. A gente fez o processo todo de alargamento de curva, que era a ideia original, mas a gente empurrou ao oposto da Europa, a gente empurrou para dentro do inverno. E o que acontece? Ao empurrarmos para o inverno, ficamos expostos a que justamente o número de leitos que vai ser necessário se torne maior por causa das doenças que caracteristicamente já ocorriam nesse período. Então é extremamente interessante dizer que o ano passado em Porto Alegre a gente tinha lotação de leitos 100% nesse mesmo período. Agora, o que aconteceu? A gente tem a ampliação de leitos, na verdade, nós estamos, obviamente, e certamente em grande parte pelas doenças do inverno, também próximos da lotação de 100%, o que faz com que os gestores acabem optando por fazer esses processos de restrição ou de lockdown, que está sendo frequentemente citado e cogitado aqui em Porto Alegre, e cuja importância do ponto de vista científico é, no mínimo, discutível. E esse é um ponto também, meu, que a gente pode começar a discutir publicamente, considerando que 3 dias atrás foi publicado em uma das principais revistas internacionais de medicina, que é a revista Lancet, um trabalho demonstrando que esse isolamento social não é capaz de reduzir a mortalidade pelo coronavírus. O que ele é capaz, e isso a gente percebe claramente, é de fazer com que eu tenha um alargamento da curva e, portanto, como eu não mudo mortalidade, a única coisa que vai mudar a mortalidade é efetivamente a abertura de leitos. E aí vai a nossa crítica. Tempo para fazê-lo, tivemos, recursos
foram vastos recursos para todo o estado do Rio Grande do Sul e o governo federal, e a gente não viu uma abertura adequada, pelo menos aquela que tinha sido prometida. E independente de se abrirem todos os leitos prometidos, o cálculo sempre tem que ser feito de maneira adequada, e o que a gente vê hoje é que se tivesse leitos adequados, Porto Alegre não correria o risco, como está correndo, de entrar em lockdown. O prefeito, eu acho que foi no início da semana, ele, numa entrevista a uma rádio de Porto Alegre, ele comemorava o salvamento de em torno de 3.000 pessoas do município, porque no comparativo da Secretaria Municipal de Saúde neste período de 2020 com 2019, houve em torno de 300 mortes a menos, e ele fez esse comparativo com as principais cidades do país, que tiveram então esses 3.000 mortes a mais, e logo dizia ele então que essas mortes foram salvas, essas pessoas foram salvas, vidas foram salvas. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu acho que a gente tem que deixar de tratar a política e saúde como desejos e tratar como realidade. Esse número não tem a menor importância quando a gente sabe que as pessoas ficaram trancadas em casa e, portanto, eu tive uma redução de mortalidade por um conjunto de questões que inclui a violência, inclui os acidentes de trânsito, inclui até as outras infecções virais cuja incidência reduziu, mas a importância disso do ponto de vista prático é praticamente nula. Por quê? Porque não adianta eu fazer uma avaliação de mortalidade momentânea. Eu vou só descobrir se essa frase do prefeito tem alguma validade quando terminar a pandemia, e aí a gente vai fazer o cálculo adequado sobre o que aconteceu. E a impressão que ele mesmo tem conhecimento, porque ele diz claramente que Porto Alegre está no momento de risco, é que esse número que ele citou como se fosse uma vantagem é tão falacioso que tende a ser derrubado pelos próprios fatos nos próximos meses, período no qual a gente vai enfrentar a pandemia sem ter necessariamente os leitos adequados para enfrentá-la aqui na nossa cidade. O senhor acha que o problema pode se agravar muito mais do que está no momento? Olha, eu apenas sigo precisamente o que as autoridades de saúde do nosso estado e de Porto Alegre dizem, que nós estamos entrando no momento de crise, as incidências, tanto da presença da doença quanto da mortalidade tem aumentado, e nossa disponibilidade de leitos de CTI tem reduzido. Nesse sentido, eu sou obrigado, sim, tendo essa responsabilidade de falar publicamente, de inferir que nós estamos chegando no momento mais grave da infecção e, portanto, nós estamos chegando no momento no qual o risco de aumento de mortalidade, sem dúvida, é maior. E nós precisamos ter um pouco de coerência, e eu cobro isso muito do governo municipal aqui, eu preciso ter coerência. Então, ou uma coisa está tão bem a ponto de que a mortalidade é menor, ou a coisa está tão mal a ponto de ser necessário o lockdown. O que eu não posso é comemorar um lado, por exemplo, que a mortalidade reduziu, e simplesmente ao mesmo tempo querer fazer um lockdown por medo de que a mortalidade não aumentasse. Não tem lógica isso, o prefeito sabe disso. E como o prefeito sabe disso, a mim cabe chamar a atenção, porque essa redução ela é momentânea e não tem significância estatística, e a gente só vai descobrir a verdade com o tempo. De qualquer forma, também me cabe alertar a população de que há sim um risco de que a gente venha a ter uma piora do quadro como um estado como um todo nos próximos períodos que devem vir. Doutor Marcelo, essa orientação de que as pessoas não circulassem, ficassem em casa, ela foi uma orientação do Ministério da Saúde lá no início da pandemia, quando o ministro era o Mandetta. E o senhor parece que discorda um pouco dessa orientação? Eu acho que tem uma coisa importante, Milton, nesse momento da pandemia, é que a gente tem aprendido com ela. Precisa, todas as pessoas que estão envolvidas de uma forma ou de outra, ou na gestão, como gestores, ou na representação, ou na questão de números, a gente precisa aprender, estudar e mudar de opinião quando necessário. O que nós temos de científico hoje, tem um trabalho científico publicado no Brasil e um trabalho científico publicado nos Estados Unidos, é de que esse afastamento, esse isolamento, a tentativa de lockdown não é capaz de reduzir a mortalidade pelo coronavírus. Então, a verdade do momento é exatamente essa.
É ruim eu fazer a avaliação passada como se a gente tivesse uma bola de cristal para imaginar o que aconteceria hoje. Entretanto, os gestores precisam se atualizar. E eu me coloco à disposição para divulgar os artigos para que os respectivos secretários de saúde façam a análise para que, em cima de dados atuais e científicos, tomem as suas decisões. O certo é que o que foi feito em todo o país, em grande parte do mundo, diga-se de passagem, é uma coisa que, neste momento, considerando a base científica atual, parece ser, no mínimo, discutível. E isso nós temos que ter a obrigação, a hombridade de dizer para a população, porque se nós não fizermos, nós vamos estar, de uma forma ou de outra, negligenciando o público que nos escuta aqui em Palmeira das Missões e também no estado como um todo. Doutor Marcelo, e quais seriam as orientações, então, que o senhor poderia dar para a nossa população, para os empresários que estão aflitos aí, tentando convencer os governos de que essa tese do isolamento ou do trancamento domiciliar não é a melhor? A minha tendência nesse momento é dizer o seguinte: nós precisamos ter transparência, nós precisamos povoar esses núcleos científicos que fazem a base da ação governamental, de pessoas que tenham pensamentos distintos. Nós precisamos informar a imprensa, informar os trabalhadores, informar os empresários, de forma que a gente venha a discutir uma nova estratégia de uma forma mais científica pelo que se tem hoje, e o que se tem hoje não é o que se tinha meses atrás. Em cima disso, é importante que os empresários entendam que algumas das questões parecem óbvias. A utilização de EPIs, de álcool gel, o respeito a um certo distanciamento humano, não necessariamente a ausência de trabalho, cuidados principalmente com a higiene respiratória, o afastamento de pacientes que sejam suspeitos, também o afastamento e identificação dos clusters, onde a gente tem uma distribuição, uma frequência maior de infecção, e essas pessoas que fazem parte dos clusters serem avaliadas e abordadas individualmente para que a gente consiga dar para elas um conforto maior e uma condição de que elas deixem de evitar e transmitir para as pessoas próximas. Portanto, há um conjunto de atitudes que podem ser feitas e que os governos, no meu entender, não estão fazendo. Porque ficou fácil demais, porque de alguma forma tornou-se popular a ideia da hashtag Fica em Casa, mas as bases científicas para isso são no mínimo discutíveis, e é justamente essa discussão que nós devemos fazer. Eu insisto para ti, é o seguinte: a história do Fica em Casa cientificamente não reduz mortalidade, mas cientificamente também distribui os casos no tempo. Portanto, é verdade que ela produz um achatamento da curva, e a gente viu isso no estado do Rio Grande do Sul. Fazer o achatamento da curva sem que eu tenha uma rede de assistência adequada para a população não produzirá nenhum impacto na mortalidade. Outra coisa importante que saiu desse trabalho da revista Lancet e que a nossa população deve saber é que os principais fatores de risco isolados foram, em primeiro lugar, idade, em segundo lugar, obesidade. Tem todas as comorbidades que são importantes, mas esses dois foram os mais diretamente relacionados à mortalidade. E, portanto, é justamente por isso que a proteção, principalmente dessas pessoas com fatores de risco que são fundamentais para o desenvolvimento da doença, deve ser o foco do governo, e não a ideia de que a gente vai efetivamente colocar todas as pessoas trancadas dentro de casa como se isso fosse uma solução, porque há uma carência de literatura para que se faça essa conduta como a melhor conduta nesse momento, mostrando o que a gente tem. Doutor Marcelo, sobre ivermectina e cloroquina, qual é a sua opinião? A minha opinião é de que existem trabalhos favoráveis e contrários a ambas as terapias. Algumas coisas eu considero indiscutíveis, de que a hidroxicloroquina ou cloroquina utilizada como monoterapia, ela não funciona. Portanto, deve ser abandonada completamente, porque não há qualquer base científica para a sua utilização. A segunda questão importante com relação a esses fármacos é que eu tenho tanto ciências dizendo que funcionam, mas tem problemas, quanto que não funcionam, mas tem problemas. Me parece que está claro que para pacientes internados e para pacientes com necessidade de oxigênio ou em UTI não tem qualquer validade.
O que existe hoje na literatura de maneira mais clara, que existe uma discussão, é a utilização do tratamento precoce. E para essa eu digo o seguinte: não tem ciência dizendo nem que funciona com clareza, nem que não funciona com clareza. Por isso a defesa do sindicato médico, na ausência de uma base científica mais forte, é a seguinte: de que o médico deve ter autonomia para fazer a prescrição se julgar adequado. O paciente deve ter autonomia para utilizar ou não utilizar a medicação prescrita mediante a assinatura de um consentimento informado, se julgar adequado. E cabe ao governo fornecer a medicação caso essas duas questões de pré-requisitos sejam cumpridas. Um médico livre e autônomo, um paciente livre e autônomo, uma prescrição e um consentimento informado. Se nós tivermos isto, cabe ao governo fornecer a medicação, e eu vou reconhecer que não há uma certeza ou uma garantia ou qualquer coisa na leitura mais forte, nem favorável nem contrário. E, infelizmente, enquanto não surgir, eu não vou ter uma opinião mais forte, porque a gente tem uma obrigação de respeitar a ciência, e a grande vantagem nossa é que nós não politizamos a infecção. Então eu sou capaz de mudar a minha ideia amanhã se surgir uma nova evidência contrária ao que eu acabei de dizer. O governador ontem à tarde chegou a admitir de que o Estado vai adquirir os produtos e fica então à disposição dos médicos de receitarem ou não esse medicamento. Eu acho que nós temos aqui que publicamente fazer um elogio ao governador. Eu sei que o governador tomou essa conduta em cima de uma pressão que foi feita por algumas entidades, grupos de médicos, e ele foi sensível. Ele sabe das dificuldades que existem do ponto de vista teórico, ele sabe que isso pode ou não funcionar, mas ele foi sensível em respeitar aqueles médicos que queriam fazer o uso, e especialmente aqueles pacientes que acreditam na validade da terapia. Como isso faz parte do protocolo nacional para manejo do Covid, eu acho que é fundamental a gente fazer esse elogio público ao governador Eduardo Leite, porque ele sim teve a coragem de se manifestar dessa forma e fazer o processo para que fosse disponibilizado. Então, nesse aspecto, só nos cabe dar os parabéns ao governador Eduardo Leite, porque independente de termos a certeza se vai funcionar ou não, ele fez o correto, que é possibilitar que seja disponibilizado para aqueles pacientes que queiram e que tenham a receita. E aí a gente vai fazer insistência num único detalhe: para que isto seja adequado, o paciente precisa de uma receita médica, portanto ele tem que ser avaliado e indicado por um médico. E esse médico não pode ser forçado a fazer a prescrição, nem proibido de fazê-lo. O médico deve exercer a medicina com autonomia e o paciente deve ter autonomia de fazer a escolha juntos. E é importante entender, tanto o médico que quer prescrever quanto o médico que não quer prescrever, ambos têm bases científicas para isso, ambos estão respaldados no Código de Ética Médica e ambos estão querendo o melhor para os seus pacientes. Doutor Marcelo, para encerrar, esse sistema de controle ou de orientações para a população gaúcha que o governo do estado está fazendo, com a coloração do estado, dentro da sua opinião ou conforme a sua opinião, estaria correta? Olha, ele tem lógica, mas infelizmente não tem hoje uma base científica para afirmar que isso é uma boa conduta. Então eu respeito a ideia, respeito o interesse público ao fazê-lo, mas eu insisto em dizer que não existe uma base científica para isso. Então a minha crítica vai nesse sentido. Ela tem a mesma base científica do que outras terapias que são consideradas prescritas justamente por não terem essa garantia absoluta. Então a minha crítica vai em relação a isso. Eu entendo a lógica, mas ela infelizmente não garante que reduza-se a mortalidade pelo Covid no nosso estado. Dr. Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, nós agradecemos muito a sua atenção e a sua entrevista aqui no nosso programa hoje. Eu só tenho a agradecer, me coloco integralmente à disposição, sabe que falar e conversar com a população e com os médicos é uma das principais funções que temos nesse momento, porque afinal de contas esse desespero, esse momento difícil está sendo compartilhado por todos nós. Eu recentemente tive 2 familiares muito próximos que pegaram a doença e, graças a Deus, tiveram uma boa evolução.
Então a gente tem todo o sentimento pela população e quer se colocar à disposição. Milton, muito obrigado. Queria dar um abraço, assim, desejar um belo final de semana, não só para ti, como todas as pessoas que estão nos escutando na Rádio do Palmeiras. Muito obrigado, um grande abraço. Ok, muito obrigado mais uma vez. Conversamos então com o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, doutor Marcelo Matias.